Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Quem está sendo impactado pela presença do Senhor desde o início? É só o início do que o Senhor há de falar aos nossos corações, queridos. E quando Deus colocou esse seminário ao meu coração, já tem um tempo que sentamos com os apóstolos, e me foi designado, queridos, trazer para essa noite, para esse seminário, uma palavra falando sobre a nossa vida devocional. Eu quero dizer a vocês que as maiores experiências que eu tive foi quando eu estava de joelho orando ao Senhor. Foi quando o Senhor falou poderosamente, agiu na minha vida poderosamente. E não teria, querido, como não falar sobre isso. E Deus deu como tema para nós, queridos, aqui nessa noite, vida devocional. E quando nós temos uma vida devocional, queridos, isso gera uma fonte. E uma fonte de impacto nas nossas vidas. Olha para a pessoa mais linda que está do seu lado. Fala assim: quando você tem uma vida devocional, isso gera uma fonte. E essa fonte vai te impactar. Amém? Você recebe? Então dá uma salva de palmas a Jesus. Quando falamos, queridos, sobre vida devocional e que essa vida devocional é uma fonte, e essa fonte vai gerar algo em nós, queridos, me veio à memória que a vida devocional, querido, que nós temos com o Senhor Jesus, não pode se tornar um hábito religioso. Isso não pode se tornar nas nossas vidas um hábito, e esse hábito uma religião, mas todo devocional que nós temos com o Senhor Jesus, que esse devocional venha se tornar não somente na minha vida, como na tua vida, um estilo de vida espiritual. Amém, queridos? Que isso não venha se tornar algo religioso, mas que isso venha se tornar na tua vida algo, um estilo de vida espiritual, um estilo de vida que vem dos céus, queridos, que vem de Deus. Só que o que me chama a atenção, querido, nos dias de hoje, olha só, infelizmente, querido, vivemos dias em que muitas pessoas que estão dentro da igreja querem viver o impacto da parte de Deus. Muitos que estão dentro da igreja quer ter uma autoridade no mundo espiritual. Muitos que estão dentro da igreja quer ser cheios de unção. O que é unção? Quer ser cheios de poder de Deus. Mas, infelizmente, queridos, poucos querem pagar o preço no secreto. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Muitos querem ser usados por Deus. Muitos querem ser uma bênção de Deus aqui nessa terra. Mas muitos não querem pagar o preço. Muitos não têm, a força e a vontade de buscar o Senhor no secreto. Muitos não têm a vontade, o ânimo de orar ao Senhor, mas querem ser cheios de unção, mas querem ser cheios, ser impacto aqui na terra. Muitos querem ser autoridade aqui na terra, mas não querem pagar o preço aqui na terra. Muitos não querem buscar Deus em oração. Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. A palavra do Senhor nos ensina aqui em Mateus, queridos, que Deus nos ensina que existe um lugar. E este lugar é um lugar de secreto. Tudo começa no secreto. Tudo começa em oração. Tudo começa na busca, querido. Não tem como impactar no mundo que a gente vive se a gente não orar. Não tem como ver Deus agindo na nossa vida se nós não tivermos uma vida de oração. Olha só o que diz a palavra do Senhor aqui em Mateus 6,6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai que vê o que você faz em segredo, outras versões dizem secreto, lhe dará a recompensa, queridos. Então o que me chama a atenção com isso? Que nós queremos ser recompensados pelo Senhor Jesus, mas nós não queremos pagar o preço. Ou muitas vezes nós não nos disponibilizamos um tempo para pagar um preço.
Mas nós queremos ser usados, nós queremos ser um impacto aqui na terra, no convívio onde nós estamos. Muitas vezes nós queremos mais unção de Deus, mas nós não queremos pagar o preço. Nós não queremos buscar a Deus no secreto. Muitos têm buscado um impacto, querido, mas esse impacto somente é no público. Esse impacto é onde você está. Mas eu quero dizer para você que esse impacto que você tem buscado no público não impressiona Deus. Não impressiona Deus. O que impressiona Deus é buscar o Senhor, ter intimidade com o Senhor e buscar esse Deus no secreto, queridos. E nós temos que entender isso. A vida que nós vivemos é um reflexo da vida espiritual que nós temos com Deus. Mas eu quero dizer para você, muitas vezes nós não temos tido isso. Muitos querem fogo de Deus, querem buscar a presença de Deus, querem essa presença de Deus, mas não existe fogo no altar. Fala assim: eu sou o altar. Não existe o fogo dentro de você. Não existe essa lenha que você tem realmente. A lenha você tem que derramar todo dia, você tem que pôr no altar todo dia. E esse altar é você. E essa lenha nós depositamos no secreto com o Senhor. No momento que nós estamos na presença com o Senhor, em intimidade. O secreto, quando eu digo em secreto, é o momento que nós temos intimidade com o Senhor. É o tempo que nós temos buscado com o Senhor. É neste momento que nós derramamos, depositamos a lenha, para que o fogo de Deus venha a ser nítido nas nossas vidas. E algo que o Senhor, queridos, chamou a minha atenção com tudo isso, que não existe autoridade, olha só. Não existe autoridade espiritual sem ter a intimidade com Deus que nós servimos. Não há possibilidade, queridos, de nós aqui na terra termos autoridade, a autoridade que nós buscamos da parte de Deus, se nós não tivermos intimidade com esse Deus que nós falamos. Com esse Deus que muitas vezes nós acreditamos, mas muitas vezes nós acreditamos nesse Deus somente pela boca, somente pelo aquilo que nós falamos, mas a busca não tem sido isso. E nós temos que buscar essa intimidade com esse Deus. O que me chama a atenção, queridos, e o Senhor colocou até uma frase ao meu coração, que o que você se torna diante de Deus no secreto, define o que você manifesta diante dos homens. Não tem como manifestar aqui na terra, queridos. Nós só manifestamos o que nós temos. Nós só manifestamos o que nós buscamos. Nós só manifestamos realmente se nós tivermos aquela busca constante, se nós tivermos aquela intimidade com o Senhor, para que seja manifesta aqui na terra. Não tem possibilidade. Nós só manifestamos aqui na terra, queridos, realmente aquilo que nós buscamos. E a nossa busca não é para que todos venham ver. A nossa busca é no secreto com o Senhor. É o que nós buscamos no secreto com o Senhor. Ah, pastor, mas eu não tenho força, pastor, eu não consigo. Queridos, comece devagar. Começa com 5 minutos, com 3 minutos, que isso venha se tornar um estilo de vida, para que você possa ver a manifestação da glória de Deus, para que possamos ver a manifestação desse Deus. Queridos, Deus falou muito forte ao meu coração, sobre a vida de um personagem da Bíblia, falando sobre Abel. Abel, ele tinha realmente uma adoração verdadeira. Você pode ver isso no livro de Gênesis, versículo 4 vai falar sobre isso, que Abel ele tinha uma adoração verdadeira. E o que me chama a atenção com Abel, queridos, que Abel ele não ofereceu a Deus qualquer coisa. Muitas vezes nós achamos que estamos oferecendo tanto para Deus, e o nosso tanto para Deus tem se tornado uma qualquer coisa. Nós achamos que estamos buscando, oferecendo a Deus tanto, mas o que nós temos oferecido a Deus apenas é o que sobra do nosso dia. Abel oferecia para Deus uma adoração verdadeira, queridos. E que nós venhamos ter isso como referência na nossa vida. Porque Abel, ele ofereceu o que era de melhor. Aí eu pergunto para você aqui nessa noite: será que o que você tem oferecido para Deus tem sido o melhor? Será que nós temos oferecido o melhor?
Sabe o que o Senhor falou forte ao meu coração? Que Deus, Ele não olha apenas aquilo que nós oferecemos. Deus, Ele não olha apenas o que nós temos ofertado. Mas Deus, Ele tem olhado nós no íntimo, querido, Ele tem olhado o nosso coração. Muitas vezes nós falamos que temos oferecido a Deus, sabe, uma oferta, mas o que nós oferecemos a Deus tem sido algo de qualquer jeito. Que o que nós temos que oferecer a Deus tem que ser algo que vem do nosso coração. Quantas vezes, queridos, você não foi ao culto, somente de corpo, mas o seu coração estava longe? Eu fui na igreja buscar e adorar ao Senhor, mas o seu coração e a sua mente estava longe daqui do culto. Quantas vezes isso aconteceu com você? Será que isso só aconteceu comigo? Quantas vezes você foi buscar o Senhor só de corpo presente, mas o seu coração estava longe? Queridos, o que me chama a atenção é que a nossa vida devocional começa com uma entrega genuína. A nossa vida devocional começa com uma entrega genuína, não somente como uma aparência espiritual. Pastor, o que o senhor está querendo? Quantas vezes, queridos, estivemos no culto, aparentemente mostrando algo, mas o que estava dentro não era aquilo que estava sendo mostrado. O que me chama a atenção com tudo isso, querido? Que muitas vezes nós não temos sido sinceros com o Senhor. É por isso que muitas vezes a nossa vida não mudou. É por isso que muitas vezes a nossa vida continua da mesma forma. Passava anos e a nossa vida continuando do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque você estava no ambiente, mas eu quero dizer para você, o que muda a nossa situação não é o ambiente, é o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes buscamos ambientes para ver a mudança de Deus nas nossas vidas, mas eu quero dizer nessa noite que o que vai mudar a tua história não é o ambiente, mas é a vida devocional e a presença do Espírito Santo sobre você. Pastor, mas por que você está falando isso? Queridos, eu conheço muitos casos de pessoas que passou já por 10 ministérios achando que vai mudar alguma coisa, e a vida dessa pessoa continua do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque não é o ambiente, é a presença. Ei, você não entendeu? O que muda não é o ambiente, mas o que muda é a presença. O que muda é a presença. Pastor, por que você está dizendo isso? Sabe por quê? O que vai mudar é criar raízes. Nós criarmos raízes com o Senhor, queridos, a nossa vida é mudada. A nossa vida é mudada. Não é sobre, querido, muitas vezes a quantidade de tempo que nós temos com Deus, mas é sobre a qualidade de entrega que nós temos com Deus. Às vezes nós falamos, pastor, eu fico 2 horas, 1 hora, 3 horas, 4 horas, fico, sabe, pastor, orando, buscando a presença de Deus. Mas será que esse período que você está buscando tem sido um período de entrega? Quando eu digo entrega, é coração. Será que esse momento que você estava na presença de Deus é em busca de algo para a tua vida? Porque muitos têm buscado algo de Deus, aquilo que Deus tem a oferecer. É por isso que a entrega não tem sido genuína. Qual tem sido o objetivo que nós temos buscado? É em receber algo da parte de Deus? Ou é a entrega do nosso coração? Há um texto que diz, queridos, que nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus. Olha só que muitas vezes nós temos buscado o que Deus tem a oferecer, não aquilo que Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Será que a nossa busca é naquilo que Deus pode oferecer para a gente? Ou você tem buscado para Deus, você tem entregado o seu coração para Deus? Será que esse versículo que a palavra do Senhor está dizendo para nós, que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, que as demais coisas o Senhor vai acrescentar? Será que este versículo tem sido algo genuíno dentro de nós? E buscar o reino primeiro para que na terra venha a ser consumado aquilo que Deus tem. Só que infelizmente nós temos invertido as coisas. Temos aqui buscado aquilo que a terra oferece e esquecido o que o céu tem a oferecer. Aí não temos visto nada acontecendo.
e muitas vezes até culpando Deus porque as coisas não estão acontecendo, sendo que o erro está em nós, sendo que a entrega não tem sido genuína. Muitos hoje, querido, querem viver experiências profundas com Deus, mas oferecem sobras para Deus. Muitos querem viver, muitos querem um avivamento, fala de avivamento, quero um avivamento, quero buscar, quero ver a cura, quero ver a libertação, mas aquilo que tem sido oferecido tem sido uma sobra para Deus. Tem sido uma sobra para Deus. Tempo de sobra. 24 horas no dia. Mas o pior que tem oferecido é para Deus. Tem sido a sobra. A atenção que tem dado a Deus tem sido uma atenção de sobra para Deus. Não tem dado a atenção necessária. Muitas vezes a nossa fé tem se tornado uma fé superficial. Não tem sido uma fé genuína. E aqui nós aprendemos com Abel, queridos. Abel nos ensina que Deus, ele se agrada de quem entrega o coração inteiro. Abel foi alguém, queridos, que entregou o coração inteiro. E nós aprendemos isso com Abel. Outro personagem que me chama a atenção, queridos, é Enoque. Enoque, ele tinha uma intimidade contínua com Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer isso? Muitas vezes, hoje nós estamos com Deus, amanhã já nós não estamos. Hoje a minha fé ultrapassa aquela parede, mas daqui a pouco minha fé já não está ultrapassando mais. Hoje eu acredito que Deus pode fazer na minha vida, amanhã eu já desacredito que Deus pode fazer na minha vida. A incredulidade entra no coração quando muitas vezes não vemos Deus agindo no tempo que a gente quer. Mas quem disse que o tempo de Deus é o mesmo tempo que o nosso? E se aquilo que você tem clamado ao Senhor, tem buscado ao Senhor, demorar 10, 15, 20 anos para que Deus venha fazer na tua vida, será que você vai ter essa intimidade contínua com Deus? Será que você vai ter essa permanência contínua? A Bíblia não diz que Enoque apenas orava, queridos, mas a Bíblia nos mostra que Enoque andava com Deus. E é isso que Deus quer de nós nessa noite. Deus, ele não quer, queridos, que nós apenas ore a Deus, mas Deus quer que nós andemos com Deus. Movimento, quando nós falamos de andar, é movimento. É ver Deus agindo nas nossas vidas. Quando nós falamos de movimento, isso nos fala de constância. Quando nós falamos de movimento, isso nos diz respeito a relacionamento diário. O William falou sobre isso. É ter um relacionamento diário. É realmente nós temos uma comunhão viva com o Senhor. É viver essa comunhão viva com Deus. Mas muitas vezes nós tornamos o encontro que nós temos com Deus um encontro ocasional. Muitas vezes nós tornamos isso. Muitas vezes, se eu me encontrar com Deus, amém. Se eu não me encontrar com Deus, também amém. É uma ocasião. É aquilo que nós estamos vivendo. Se eu estiver mal, eu vou me encontrar com Deus. Mas se eu estiver bem, eu já não vou mais me encontrar com Deus. Não é a situação que nós vivemos, queridos, que vai dar constância à nossa intimidade com o Senhor. Se nós estivermos bem, vamos nos encontrar com Deus. Se nós não estivermos bem, nós também vamos nos encontrar com Deus. Que a nossa caminhada na fé seja uma caminhada contínua. Mas muitas vezes não é desse jeito.
Muitas vezes queremos ter uma vida em profundidade com esse Deus. E eu quero dizer aqui nessa noite, que andar com Deus significa que nós ouvirmos Deus, a voz de Deus no nosso dia a dia. É ouvir a voz de Deus no nosso dia a dia. Andar com Deus significa, querido, a gente alinhar as nossas decisões de acordo com a vontade desse Deus. Mas será que tem sido desse jeito? Será que tem sido desse jeito? Enoque, queridos, não apenas conhecia Deus, mas Enoque, ele vivia com Deus. E você sabe qual é o resultado nas nossas vidas, quando nós apenas não somente conhecemos a Deus, mas quando nós andamos com Deus, nós nos tornamos, olha só, o resultado de tudo isso é que nós nos tornamos íntimo de Deus. Quando nós não somente, queridos, conhecemos a Deus, mas quando nós vivemos a nossa vida, o nosso cotidiano com esse Deus, nós nos tornamos íntimo de Deus aqui nessa terra. Lendo a Escritura Sagrada me vem à memória também, queridos, Daniel. Daniel, ele tinha uma disciplina. E essa disciplina espiritual, qual tem sido a nossa disciplina espiritual? Será que nós temos tido essa disciplina espiritual? Daniel, queridos, ele não tinha um hábito somente de orar uma vez. A Bíblia nos fala que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E quando me veio à memória isso, o Senhor me veio ao meu coração, me perguntando, falando, poxa vida, será que você tem feito tanto para Deus? Às vezes você ora uma vez, sabe, 15 minutos, 20 minutos, às vezes você ora 10 minutos, ou às vezes vai até orar e acaba dormindo. Sim ou não, só aconteceu comigo isso? Será que isso só aconteceu comigo? E muitas vezes, queridos, achamos que temos feito tanto para Deus. E eu quero dizer aqui, queridos, que Daniel, ele orava. E muitas vezes, queridos, nós oramos a Deus só nos momentos de crise. E o que me chama a atenção é que Daniel, ele não começou a orar na crise. Ele já tinha uma vida estabelecida com esse Deus de oração. E quando nós, queridos, como cristãos, quando nós construímos a nossa vida em secreto, em oração, nós permanecemos firmes. Não vem a inconstância. Muitas vezes nós queremos ser constante com Deus e muitas vezes nós desfalecemos em momentos. Momentos que passamos por dificuldades, momentos que passamos por situações, muitas vezes que não nos agrada. E nós não nos tornamos constantes com Deus. Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite, que a sua constância com o Senhor, a sua intimidade com o Senhor, só pode ser construída no secreto. A nossa constância com o Senhor só é possível se manter quando nós construímos no secreto com o Senhor. E aprendemos muito com Daniel, queridos. Daniel nos ensina que vida devocional não depende da nossa emoção, não depende do nosso estado, não depende da forma que você está. Nós temos que ter essa vida devocional. A nossa vida devocional, querido, ela não depende da circunstância que você está vivendo, da situação que eu estou vivendo, que você está vivendo. A nossa vida devocional, querido, não depende muitas vezes da perseguição que você está passando, ou da vida que você está passando, mas a nossa vida devocional é uma decisão. Nós decidimos ter uma vida devocional com o Senhor. Nós decidimos ter essa vida e ter esse momento de intimidade com o Senhor. Quem negocia, querido?
O momento que você tem aquele momento de secreto. Quem negocia o secreto perde autoridade na terra. Não tem como ter autoridade, querido, na terra e nem no mundo espiritual, quando nós não temos esse momento com o Senhor. Não temos. Não há possibilidade. Quando nós negociamos o nosso momento de intimidade com o Senhor, a nossa busca com o Senhor, não tem como ter autoridade. Muitas vezes queremos ver Deus nos agindo das nossas vidas aqui na terra. Querendo ver Deus agindo nós como uma ferramenta aqui na terra, querido, mas muitas vezes nós não buscamos da forma que é para ser buscado. Nós não seguimos, há muitas vezes, princípios que é para ser seguido. E existe, queridos, Deus nos revela, Jesus nos revela um princípio muito poderoso. E esse princípio, querido, é que existe um lugar de recompensa invisível. Muitas vezes nós buscamos essa recompensa aqui na terra para que os homens possam ver. Mas quando nós buscamos o Senhor, quando nós temos esse momento com o Senhor, esse devocional com o Senhor, você pode ter certeza que a sua recompensa vai ser no céu. Só que muitas vezes nós queremos a recompensa aqui na terra. E falamos muito aqui, queridos, de lugar secreto. O secreto é um lugar, querido, onde Deus trata o nosso caráter. O lugar secreto é onde Deus vai tratar o seu caráter. O lugar secreto é onde Deus vai tratar o meu caráter. O lugar secreto é o lugar onde Deus vai curar as tuas feridas. O lugar secreto, querido, é onde Deus vai começar a liberar uma direção. Talvez você tenha buscado a direção de Deus e não tenha visto essa direção de Deus. É no secreto que Deus vai te dar o caminho. É no secreto que Deus vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Ah, pastor, eu não tenho visto nada acontecer. Mas é no secreto que Deus vai te dar a direção e o caminho que você deve seguir. É no secreto que Deus gera autoridade espiritual. Aquilo que nós temos buscado da parte de Deus é no secreto que Deus vai derramar sobre as nossas vidas. O que nós vivemos no escondido em Deus, querido, será revelado aqui na terra. O que a gente buscar em intimidade com o Senhor, algo da parte de Deus vai acontecer aqui nessa terra. Sabe o que Deus está falando? Deus vai te usar para curar. Deus vai te usar para libertar. Deus vai te usar para ser uma ferramenta de Deus aqui na terra. Deus vai te dar autoridade para você pisar em serpente e escorpião. Deus vai te dar autoridade para você ser um canal de bênção aqui nessa terra. Você está entendendo isso? Que Deus vai derramar sobre você algo tão poderoso, algo tão sobrenatural. E muitas vezes nós não entendemos isso. E eu quero declarar aqui, queridos, nessa noite, que Deus está levantando uma geração que não vai buscar apenas ser visto, palcos. Deus não vai levantar isso, uma geração dessa forma. Deus não vai levantar uma geração que apenas tem buscado apenas a presença. Mas Deus vai levantar uma geração, queridos, que entende que antes de falar muitas vezes para homens, precisa falar com Deus. Deus vai levantar uma geração que antes de ministrar, precisa ser ministrado. Nós só passamos aquilo que nós temos, querido. Muitas vezes, sabe o que acontece, apóstolo? Muitas vezes, pessoas têm buscado evidência, quer estar aqui em cima, não quer ser ministrado. Mas nós só podemos passar aquilo que nós temos, queridos. Nós nunca podemos esquecer. Eu nunca posso esquecer que antes de ser um ministro da palavra do Senhor, eu sou ovelha do Senhor e eu preciso ser ministrado. Você que é líder, você nunca pode esquecer que você, antes de ser líder, você é ovelha do Senhor e você precisa ser ministrado.
Você precisa ser ministrado. Nós nunca podemos esquecer, queridos, que muitas vezes nós queremos aparecer, quer ser evidência, sim ou não? Quem não quer ser reconhecido mediante os homens aqui na terra? Só que você não pode esquecer que antes de você aparecer para os homens, você precisa se esconder em Deus. Você precisa se esconder em Deus. O que é isso, pastor? Secreto. É secreto, queridos. Deus nessa noite está restaurando altares aqui no secreto, queridos. Deus está restaurando aqui nessa noite altares no secreto para liberar um impacto aqui na terra, no nome de Jesus. Eu acho que você não ouviu, Deus está aqui nessa noite restaurando altares no secreto para liberar algo poderoso aqui na terra. No nome de Jesus. E para a gente estar encerrando, queridos, eu creio que se for falado mais aqui vai estragar o que o Espírito Santo de Deus quer fazer nessa noite. E para a gente encerrar, querido, o que nós aprendemos com tudo isso? Aprendemos, queridos, com Abel, que Abel nos ensina a entregar. Que nós venhamos entregar o melhor para o nosso Deus. Nós aprendemos com Enoque, querido, que Enoque nos ensina a andar com Deus. E aprendemos também com Daniel, que Daniel nos ensina a permanecer firme na presença de Deus. E aprendemos também, queridos, com Jesus. Jesus nos ensina que onde tudo acontece é no secreto. E que nós venhamos aprender isso. E que venhamos fazer aqui um fechamento aqui nessa noite. Que quem anda com Deus no secreto. Queridos, às vezes nós queremos impactar a multidão, pastor, apóstola. Muitas vezes a gente fala na visão M12 de multidão. Não é isso? Ganhar a multidão. Avivamento. Você vai ser um líder de multidão. Vemos tudo isso, sim ou não? Eu vejo uma geração atrás de você. Olha só, você vai ser um líder de multidão. Mas, queridos, nós só podemos impactar multidões quando nós andamos com Deus no secreto. Nós temos que entender uma coisa, que o que mantém a nossa geração é a oração. O que muda a cabeça dos nossos discípulos é a oração. O que vai mudar casamento é oração. E muitas vezes queremos agir com a força dos nossos braços. Hoje Deus não está procurando, querido, perfeição. Muitas vezes nós queremos ser perfeitos. Mas Deus está procurando pessoas disponíveis a Ele. Cadê os disponíveis ao Senhor aqui nessa noite? Deus está procurando e buscando pessoas disponíveis. E a pergunta que eu deixo aqui para a gente encerrar: você tem tido tempo para Deus? A pergunta que eu deixo aqui nessa noite: Deus tem tido o acesso a você? Será que Deus ele tem tido o acesso a você? Que essa pergunta ela venha, queridos, venha entrar no seu íntimo. Será que Deus ele tem tido esse acesso a você? Qual tem sido a barreira que não tem deixado Deus ter acesso com você? Eu vou pedir para que você abaixe a sua cabeça e coloque a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Senhor, sondar os nossos corações, o nosso íntimo, Deus. Senhor, e que o Senhor venha arrancar, Senhor, de nós, Senhor, tudo aquilo que tem impedido, que tem sido uma pedra. Que não tem deixado, Senhor, o Senhor ter acesso a nós, ó Pai, mas que o Senhor venha arrancar, Senhor, do nosso caminho. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, que tudo aquilo que tem sido um céu de bronze, que o Senhor venha tirar, Senhor, venha arrancar. E que seja, Senhor, derramado sobre nós um tempo diferente. Senhor, que seja, Senhor, derramado sobre nós, ó Deus,
Senhor, é um espírito de constância. Que venhamos buscar o Senhor em constante, não importa a circunstância. Não importa, Senhor, as feridas. Não importa, Senhor, se nós precisamos tratar nosso caráter. Oh, Pai. Porque quando nós temos constância com o Senhor, tudo isso, Senhor, tudo isso vai ser mudado. O Senhor vem tratar, Senhor, o nosso caráter. O Senhor vem tratar feridas, emoções, situações que precisam ser tratadas, Senhor. Oh, Pai, o Senhor nos dá a direção que tanto temos buscado da Tua parte, Senhor. Mas há muitas vezes a nossa inconstância não tem deixado nós, Pai. Oh, Pai, não tem deixado a gente, Senhor, ver a direção que o Senhor tem para nós, Pai. Muitas vezes temos buscado, Senhor, oh, Pai, ser usado aqui na terra. Queremos autoridade, queremos unção da Sua parte, Senhor, derramado sobre nós. Oh, Pai, mas a nossa inconstância, Deus, não tem deixado, Deus. Então, Pai, nessa noite, que o Senhor venha, Senhor, venha com a cura sobre nós. Oh, Deus, que venhamos, oh, Pai, buscar ao Senhor no secreto. Porque somente o secreto, Pai, pode mudar a nossa história. Somente o secreto pode restaurar, Senhor. Oh, Pai, restaurar altares quebrados. Oh, Espírito Santo de Deus, ministra, Senhor, aos nossos corações aqui nessa noite. Muda, Senhor, a nossa história, Senhor, é o que eu te peço, Senhor, aqui nessa noite. No nome de Jesus. E que venhamos abrir o nosso coração, para que o Senhor venha entrar, para que o Senhor venha ter esse acesso, Senhor, a nós, ó Deus. E arranca de nós tudo aquilo que nos impede de viver, Senhor, os sonhos do Senhor sobre nossas vidas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Recebemos da parte de Deus. Então dá salva de palmas, Jesus. Glória a Deus, amém? Quantos aí estão sendo impactados pelo poder de Deus? Oh, glória. Queridos, agora nesse momento a gente vai ter uma pausa aí de 24 a 25 minutinhos para um café abençoado, tá bom? Vocês podem ficar à vontade, ir no banheiro, tomar uma água, conversar um pouquinho, comer algo, tomar um café, um chá, fiquem à vontade. Então daqui mais ou menos, eu acho que às 19h35, é isso, apóstola? É isso, né?